News. A cidade dos poços. Aquela cidade não era habitada por pessoas, como todas as outras cidades do planeta. Não, aquela cidade era habitada por poços, poços vivos. Mas, afinal, poços? Os poços, eles se distinguiam-se entre si não somente pelo lugar onde eles estavam escavados, mas também pelo parapeito, aquela abertura que os ligava ao exterior. Havia poços ricos e ostensivos, parapeitos de mármore, metais preciosos, poços humildes, de tijolo e madeira, e outros mais pobres, simples buracos rasos que se abriam na terra. A comunicação entre os habitantes da cidade fazia-se de parapeito em parapeito e as notícias corriam rapidamente de ponta em ponta do povoado. Um dia, Roberta, chegou à cidade uma moda que certamente tinha nascido em algum pequeno povoado humano. A nova ideia assinalava que qualquer ser vivo que se prezasse deveria cuidar muito mais do interior do que do exterior. O importante não era o superficial, mas o conteúdo. Foi assim que os poços começaram a se encher de coisas. Alguns, enchiam-se de joias, moedas de ouro, pedras preciosas. Outros, mais práticos, encheram-se de eletrodomésticos e aparelhos mecânicos. Outros ainda optaram pela arte e foram se enchendo de piano, pintura, escultura sofisticada, pós-moderna. Finalmente os intelectuais. Aí se encheram de jornais, de livros, de manifestos ideológicos e revistas especializadas. O tempo passou, a maioria dos poços encheu-se. Encheu tanto a ponto que já não podia conter mais nada. Os poços não eram todos iguais. Por isso, embora alguns se tenham conformado, outros pensaram: o que teriam que fazer para continuar a meter coisas no seu interior? Um deles foi o primeiro. Em vez de apertar o conteúdo, lembrou-se: não, eu vou aumentar minha capacidade me alargando. Não passou muito tempo que a ideia começasse a ser imitada. Todos os poços utilizaram grande parte das suas energias para se alargar, para criarem mais espaço no seu interior. Um poço, pequeno e afastado, no centro da cidade, começou a ver os seus colegas que se alargavam desmedidamente. Ele pensou: se continuassem a se alargar, daquela maneira, dentro de um pouco, iam se confundir. Parapeitos com parapeitos dos vários poços, e todo mundo ia perder sua própria identidade, já que eles conversavam pelos parapeitos. Talvez a partir dessa ideia lhe ocorreu uma outra maneira de aumentar sua capacidade de crescer. Mas não em largura, mas crescer em profundidade. Fazer-se mais fundo em vez de mais largo. Depressa deu conta de que tudo que tinha dentro de si impedia a tarefa de aprofundar. Se quisesse ser mais profundo, seria necessário esvaziar-se de todo o conteúdo. A princípio, teve medo do vazio, mas quando viu que não havia outra possibilidade, depressa meteu mão às obras. Vazio de posses, o poço começou a tornar-se profundo, e mais profundo, enquanto os outros se apoderavam das coisas das quais ele se tinha despojado. Um dia, algo surpreendeu o poço, que crescia para dentro. Dentro, muito no interior e muito no fundo, encontrou o quê? Água. Nunca antes nenhum outro poço tinha encontrado água. O poço venceu a sua surpresa e começou a brincar. Jogava água do fundo, umedecendo as suas paredes, salpicando o seu parapeito e, por último, atirando água para fora. A cidade nunca tinha regada a não ser pela chuva, que na verdade era bastante escassa. Por isso a terra que estava em volta do poço, revitalizava pela água, começou a despertar, as sementes de suas entranhas brotaram, formaram erva, trevos, flores, hastezinhas delicadas que depois se transformaram em árvores. A vida explodiu
em cores, à volta do poço afastado, a qual começavam a chamar de O Verde. Todos lhe perguntavam: como é que tinha conseguido aquele milagre? Não é um milagre, respondeu o Verde. Se deve procurar no seu interior, se deve ir até o fundo. Muitos quiseram seguir o exemplo do Verde, mas aborreceram-se da ideia quando se deram conta que, para serem mais profundos, se tinham de se esvaziar. Continuaram a encher-se de cada vez mais de coisas. No outro extremo da cidade, outro poço decidiu correr também o risco de se esvaziar. Aí começou a escavar. Também chegou a água. E também salpicou, até o exterior, criando um segundo oásis verde no povoado. — Que vais fazer quando a água acabar? Perguntaram-lhe. — Não sei. Não sei o que se passará, respondia ele. Mas por ora, quanto mais água tiro, mais água há. Passaram-se uns meses antes da grande descoberta. Um dia, quase por acaso, os dois poços deram-se conta de que a água que tinha encontrado no fundo de si próprios era a mesma. Que o mesmo rio subterrâneo que passava por um inundava a profundidade do outro. Deram-se conta, Roberto, de que se abria para eles uma nova vida, ou melhor, uma vida nova. Não somente podiam comunicar um com o outro de parapeito em parapeito, superficialmente, como todos os outros, mas a busca também os tinha feito descobrir um novo secreto ponto de contato. Tinham descoberto a comunicação mais profunda, que somente conseguem aqueles que têm a coragem de se esvaziar de conteúdos e procurar no fundo, mas bem no fundo do seu ser, o que tem para dar. Jorge Bucay.